Evangelho do dia, 3 de setembro de 2020, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Memória de São Gregório Magno. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Nos passos da leitura orante, a meditação do texto do Evangelho de hoje. Primeiro passo, leitura atenta do texto. É preciso saber fazer um resumo fiel sobre o que o texto diz. Jesus ensinou as multidões sentado na barca de Simão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu que já tinha trabalhado a noite toda e nada pescado, mas que, em atenção à palavra do Mestre, lançaria as redes. A pescaria foi tão abundante que chamaram os companheiros da outra barca para ajudar. Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Jesus, porém, lhe disse: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Segundo passo, a meditação do texto. É examinar o texto e interpretá-lo tirando uma mensagem. Acomodados que somos, nos acostumamos com a superficialidade, ou seja, pescamos sempre no mesmo lugar. Fazemos sempre as mesmas coisas. Nos contentamos com pouco, com aquele cursinho rápido de batismo ou de preparação para noivos, com aquela catequese superficial apenas para cumprir o tempo de preparação estabelecido, com o mínimo necessário para ser chamado de cristão. Jesus aconselha a avançar para as águas mais profundas. Assim, devemos avançar para conhecimentos mais profundos, para uma fé mais profunda, buscar a profundidade para termos uma pescaria milagrosa. Terceiro passo, a oração, que o texto me inspira a dizer a Deus: Senhor, dai-nos força e coragem para avançar para as águas mais profundas da fé, buscando o conhecimento e o amadurecimento do Evangelho anunciado por Cristo e da doutrina ensinada pela Igreja de seu Filho. Quarto passo, a contemplação. O que o texto me inspira a realizar? Devemos nos esforçar para sair do comodismo e para parar de ficar satisfeito apenas com o pouco que nos é oferecido. Avançar para as águas mais profundas, buscar mais e mais. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desatai os nós do Covid-19 de nossas vidas. A bênção de Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.